Olá, eu sou Eduardo do Grupo Born. Estou aqui mais uma vez para o nosso Born Talks. E como sempre, estou com um convidado para lá de especial, o Léo. Léo, putz, cara, obrigado, viu? Agradeço, Obrigado por cara. ter vindo. Qual é o nosso propósito aqui desse Born Talks? É para a gente mostrar para você, empreendedor, que de repente você está com medo de empreender, as técnicas, como que poderia fazer. Hoje a gente vai falar de franquias. Então, é um modo de empreender, franquia, como que você lida, qual é a melhor franquia que você pode procurar, quais os termos, essas coisas. Então, o Léo vai dividir com nós esse leque de experiências sobre franquias e sobre empreendedorismo. O empreendedorismo é algo a ser explorado muito, e para isso você tem que ter coragem, você tem que ter percepção, você tem que ter ousadia, você precisa estar aqui, ó, na veia, mas vale a pena, não vale não? Com certeza. Então, Léo, se apresenta por favor, meu irmão. Olá, pessoal. Obrigado. Agradeço a oportunidade Um aqui. prazer, eu que agradeço, cara, Mais uma um honra, pouquinho cara. da experiência Isso do aí. dia a dia. Meu nome é Leonardo Polacchini, tenho 39 anos, sou multifranqueado hoje de Bob's KFC. Estou há 10 anos já como multifranqueado, mas minha família vem há 20 anos através de franquias, através de negócios. E é uma oportunidade muito grande da gente estar aqui retribuindo essa atenção e segundo, passando alguma informação aí para quem nos assiste, né? Então agradeço mais uma vez e vamos lá. Isso aí, você vê que o desafio é grande, né? O multiplicar do Bob's. A gente batendo um papo antes e tal, e a gente se deparou assim, falou, meu, cara, você dentro do mundo do fast food, trabalhando com hambúrguer, trabalhando com diversas coisas, você tem esses concorrentes aí que os caras são, vai, Mac, Burger King, que os caras bem fortes nos comerciais, tão, é agressivo, como você disse, que os caras são agressivos. Como que você lida com isso? Porque não deve ser fácil você estar dentro do mercado desse e ainda você se destacar conforme a gente vem acompanhando. Como que faz, né? Eu sempre brinco, né, que eu tô na pele de que poucas pessoas gostariam de estar, na verdade, né, de ter Sim. os concorrentes mais indigestos que alguém poderia sonhar ter. Nossa, nem se fala que os caras bem fortes. Os caras bem fortes. Não, são referências globais, né? São não só de negócios, de restaurantes, mas também de modelo de negócio. Então, o modelo de franquia, ele é justamente um modelo que surgiu nos Estados Unidos. O Mac é uma grande referência porque ele conseguiu replicar isso. Hoje eles têm mais de 24 mil pontos de vendas ao longo do mundo e conseguem manter alguns padrões. E por que que eles fazem isso? Porque, na verdade, eles montaram um modelo de negócio super replicável, escalável, que é o modelo de negócio do Bob's e do KFC, que é onde a gente está hoje. Só que hoje, assim, eles foram os pioneiros nisso, né? Então, eles, obviamente, conquistaram o espaço deles. E nós, como uma marca brasileira, que é o Bob's, que já tem 75 anos, e o próprio KFC, que é uma marca também internacional, que é uma grande referência dentro do frango frito, tem, obviamente, essas marcas, esses grandes concorrentes como grande desafio. Então, para a gente superar não só o poder deles de marketing, de fazer propagandas, o poder financeiro deles de estar na mídia, em qualquer lugar, a todo momento você vê a marca dos caras, né? Enfim, de construir uma cultura, a gente tem que quebrar isso com o quê? Com serviço, com vendas, Sim. com, enfim, criatividade, atendimento. Então, o nosso dia a dia é sempre ficar muito atento ao que está acontecendo na praça, ao movimento deles, mas também começar a descolar com inovações. Né? Então, o Bob's, por exemplo, foi uma empresa que em 2014 trouxe primeiro o autoatendimento. Muitas vezes isso não cai na mídia porque, obviamente, o poder de penetração numa mídia é muito maior em empresa como essa. Se ele quiser vender uma pedra revestida com chocolate, ele vai vender e vai botar no meio da rua para vender, assim, entendeu? Se Sim, quer sim, vender sim. palitinho de fósforo comestível, ele vai vender, né? Do outro lado, você tem uma limitação maior, então assim, tipo, a nossa no dia a dia, agora falando como franqueado, né, a gente tem um desafio gigante, porque a gente está nas principais praças onde eles também estão, Sim. e isso faz com que a gente tenha que ser criativo todos os dias. Então, se eles vêm com uma campanha agressiva, eu tenho que ser mais agressivo. Se ele vem com uma estratégia diferente, com preço lá em cima, com produtos inovadores, eu tenho que inovar mais do que eles. Então, e aí existe uma limitação, sim, como franqueado, no sentido de não poder criar novos produtos, porque você sempre tem que seguir o que essas empresas determinam em termos de padrões e tudo mais, mas
tudo vai depender da abertura que a marca te dá para que você contribua nisso. O McDonald's foi assim, o Big Mac, por exemplo, ele surgiu de ideias de franqueados. O Bob's, ele tem uma abertura absurda para franqueados. Então hoje eu faço parte do grupo de trabalho de marketing, então eu consigo de alguma forma opinar, trazer sugestões e tudo mais. Já fiz parte do conselho durante 4 anos representando São Paulo no Bob's, então a gente Que legal, tem, né? a gente tem o acesso a algumas informações. A gente participou naquele momento onde o Mac meio que roubou o milkshake de ovo maltine, então a gente participou ali Que era o das fortaço Era não, é o fortaço do... Continua sendo, Continua sendo. porque na ocasião a gente teve uma situação em que não podia mais usar a marca no nome, mas o produto é exatamente o mesmo. Não posso chamar ele de milkshake de ovo banana, tem que chamar de crocante, né? Então, só que ele continua forte e ali trouxe um aprendizado muito grande de marketing para a gente, né? Porque foi um momento em que um player muito grande do mercado, que é a referência, meio que veio para baixo para buscar uma referência que era um dos principais concorrentes, talvez com o intuito de balançar ali as pernas dele, né, financeiramente, em termos... Que poderia atrapalhar. Mas o que aconteceu foi que a gente acabou elevando o milkshake, ele virou trends, assim, todo mundo quis fazer piadinha, né, tipo, teve piadinha de camisinha, piadinha de motel, piadinha de milkshake, de liquidificador, Valita, Burger King, então todo mundo entrou. Então virou uma hype que a galera, tipo, entrou na onda. E aí, o que aconteceu? O mercado de milkshake, que antes era muito nichado, ele explodiu. E aí a galera começou a falar, cara, o que é um milkshake? Por que eu não provei que tá rolando isso tudo? Então, o fato é que nesse momento a gente teve um incremento substancial de venda de milkshake. Nossa, que ajudou no crescimento. Sim. Já tinha um crescimento, porque quando a gente sempre ia, era referência da gente pegar um milkshake, queria pegar do ovo maltine, então ia lá no Bob's, era referência total. Sim. E aí, com tudo isso ocorrido aí, o marketing investiu forte sobre isso, aproveitou desse hype que você está falando e foi seguindo. Sim. E aí o que aconteceu, assim, foi muito interessante que a oportunidade, né, então o Porta dos Fundos veio muito forte nisso. Aí depois veio o Whindersson Nunes, que ainda não era o primeiro YouTube, mas com a ação que ele fez, ele se tornou, né, que ele pegou esse lance do milkshake e tal. E o lance todo é que quando a gente estava lá discutindo, fala, cara, qual o sabor que a gente vai poder lançar para poder, de repente, suprir essa eventual, né, lacuna que ficou do ovo maltine. Sim, sim. A gente falou, cara, qual o produto? Produto Nutella. Aí falou, nossa, vamos lançar, mas não vamos falar que é milkshake de Nutella, né? Porque pode ir por cobra, pode graveto. Os caras vêm de novo. Vem de novo. Aí, como chamou o milkshake Bob's Nuts, por exemplo, que é de Nutella. E até hoje ele fica em segundo e terceiro justamente dentro do portfólio do Bob's, porque ele pegou essa onda, entendeu? Sim. E aí aproveitou o momento. Então são aprendizados que você tem assim de cachorros grandes, né? Briga de cachorro grande. E você tá ali no meio como franqueado, porque no fim você que vai pagar as contas da tua operação, vai pagar o royalties, vai pagar o imposto, vai pagar tudo. Sim. Aquilo que o empresário, né, tem que pagar no seu negócio próprio ou franqueado. Mas tem muitos empresários assim que eu já vieram perguntar para mim, pô, é só abrir uma franquia, ficar sentado esperando vender? Não é isso, né? Primeiro, por que você decidiu abrir uma franquia? Quais foram os desafios que vieram você chegar e falar, poxa, eu vou montar uma franquia? A partir de você ou a partir de alguém da sua família? Como que foi isso? Então foi interessante você falar, porque assim, a Vem Empreendedora, né, eu vou dar uns passos atrás até para trazer, ela surgiu justamente do meu pai. Né, ele tem uma história muito interessante de vida, que é o que eu levo como honra, como algo que eu obviamente vou honrar para minha vida, vou trazer para o meu filho esses valores todos, né? Muito bom isso é muito bom. Que assim, meu pai ele teve dificuldades na infância, com um pai não presente, né? Ele precisava muitas vezes com 5, 6 anos pedir para o pai trazer dinheiro para casa, então morava no interior de São Paulo e cara, ele com 5, 6 anos se sentiu obrigado a não, vamos dizer, se humilhar nesse ponto, né, de ficar ligando para pedir, porque minha avó, muito nova, né, com 19 anos, não sabia o que fazer, e aí meio que ele ajudava ela nesse sentido, né, de fazer essa chantagem, mas uma necessidade, na verdade. Sim. Só vou te interromper um detalhinho só. Peço desculpa, eu acho que não é tanto... Eu me deparo muito com seu pai assim, pelo fato que meu pai também... Por algum momento meu pai também
Dá uma subida na neblina assim. E aí acho que o instinto do empreendedor, às vezes, eu acredito que por diversas vezes você já nasce. Então eu peguei e fui buscar, automático, por isso que eu acredito bem antes do que você disse, porque aos 5 6 anos eu também fui vender geladinho, eu fui catar ferro velho, eu vou até mais além, vendi cocô de cavalo, cara. Então, estrume, cara. Tinha cara que comprava, eu que ficava andando, então eu pegava ferro velho, ia pegar cocô, pô, misturar ferro velho com cocô, cara. Mas o foco não sou eu, o foco aqui, vamos continuar com o Léo. Não, mas é excelente, cara, para ver que tem sinergia. Tem né, sinergia. E aí foi isso, cara. Ele cresceu, então ele começou como engraxate, né? Engraxar sapato, começou a vender revistinha em feira, começou assim, a querer subir na vida de uma forma com que ele não dependesse mais de favores, né? Sim. Então, eu acredito que existe uma questão da alma, que eu chamo de alma empreendedora, pela necessidade de pessoas inquietas que não dependem de favor do outro, que não são acomodados no sentido de querer sempre depender de alguma coisa, né, de depender só dela. Sim, né? Então sim, acho que é essa mentalidade de, cara, tipo, eu consigo, eu posso, eu vou para cima. Essa é uma característica típica de quem tem a alma empreendedora, né, Sim. seja por necessidade ou porque quer ter sua Tá liberdade ali, financeira, tá ou quer ter a liberdade de tempo, muitas Sim, vezes. sim, né? sim, sim. Então, e aí ele foi crescendo também, vendendo aparas de papel, aí Fazia pipa, não viu? fazia tudo, né? Então, assim, acabou que ele veio para São Paulo, e aí tem a história que ele vendia joias, representando um rapaz lá do interior. Então, para trocar o dinheiro, ele tinha que pegar o trem toda sexta-feira à noite, dormia no trem para ir até Rio Preto, para trocar por dinheiro, para pegar mais mercadoria, para voltar para São Paulo. Então, assim, aquelas coisas que hoje em dia são meio surreais, porque a gente tem a facilidade da evolução, né, da sociedade, da parte de locomoção, de entregas, de contatos, né? Mas naquela época não, você tinha que percorrer, dormir à noite. Então, assim, tudo é um aprendizado, assim, né? Eu acho que... E aí ele trouxe isso, obviamente, depois trabalhou em empresa por muito tempo. Quando eu me conheci por gente, eu lembro desse momento da transição dele, né? Quando ele saiu da empresa e foi novamente empreender para outros negócios, né? Então ele abriu lotéricas, tudo mais, mas voltando agora aqui, né? Então eu rebobinei a fita para entender de onde surgiu o Léo empreendedor, né? Dentro do grupo Polacchini, como uma segunda geração, né, da família. Então, eu acompanhei, na época foi há 20 anos atrás, ele começou a frequentar feiras de franquia, começou a se interessar por marcas, por quê? Ele entendia que ele não tinha o know-how de criar uma marca, essa expertise. Ele foi formado na parte de finanças, na parte, né, de processamento de dados, tudo. Então ele não tinha essa expertise na parte de marketing, né, na parte de, enfim, de produtos. É super importante. Super para você criar uma marca própria, ou você pega a cidade, ou você pega um profissional que saiba fazer isso, contrata, né? Você não necessariamente precisa ter essa expertise, né? Ou então você faz por conta, mas estudando, tendo essa expertise, né? E aí ele começou a ir atrás de franquias, feiras de franquias. Então durante 2, 3 anos ele frequentava e algumas marcas que chamavam a atenção. Então ele viu marca de roupa, Gregory, M-Office, começou a ver Bob's, na época Pastelândia, tudo mais. E aí eu acho que deu um estralo, né? A gente precisa às vezes de um impulso na vida para poder tomar uma decisão. E nesse ano especificamente, que foi 20 anos atrás, foi o ano que eu, que sou primogênito, né, o filho mais velho, saí de casa porque eu fui fazer um intercâmbio fora. Então eu fui morar 7 meses na Nova Zelândia, onde eu fui estudar inglês, tudo, e aí obviamente o ninho vazio eu acho que deve ter mexido um pouco com isso. Quando eu volto de viagem, o que acontece? Né, eu tinha entrado na faculdade, passei o primeiro ano, tranquei. Aí eles falaram, a gente tem uma surpresa para você. Eu falei, que surpresa que é? Falaram, nós somos franqueados agora do Bob's e da Pastelândia. Tipo, não só contente com um, já fecharam Já logo duas, né? Tipo, um ato de coragem. Ato de coragem, tudo na all-in, né? Tipo, na porrada. Ele continuou com os negócios dele, com as lotéricas. Ele também tinha uma placa no táxi do aeroporto, que ele também andava. Então, assim, e aí quem que era
o grande esteio e apoio dele, minha mãe. Ela também trabalhou muito com ele nisso e eles tinham uma sinergia muito grande, porque ele era da operação, da porrada e tudo mais, e ela da parte mais administrativa, mais de processos, de arquivos, de organização, tudo mais, né? O que é totalmente o oposto deles. Que bacana, que bacana. Teria que ser, né? Que ser os dois igual não daria certo. Exatamente. E aí o que aconteceu é que uniram-se dois perfis diferentes, né? Porque tem duas hipóteses de perfis completamente diferentes. Uma é a bater e rachar, né? E eles foram, obviamente, assumiram aquilo. Então, eu convivi com eles trabalhando em casa, porque eles montaram naquela época, era o home office dele em casa. E o que ele falava era o seguinte, cara, se eu tiver que ter um lugar para trabalhar, tiver que estar lá presencialmente, isso para mim não serve. Eu quero crescer horizontalmente. Que ele falava que tem duas formas de você crescer como empreendedor. Uma é você crescer horizontalmente e outra é você crescer verticalmente. Não tem problema nenhum você crescer verticalmente com uma empresa sólida que você vai criando produtos, que você vai subindo, vai lá, ou cria um restaurante que você vai criando ramificações dele. Mas na visão dele, ele tinha o perfil de tocar negócios, mas não presente. E como é a presença dele? Através de controles, indicadores, de sistemas. Então, isso, como ele veio de processamento de dados, como ele veio da parte financeira, ele tinha muito bem. Então, ele conseguia enxergar muito bem números, o que eles estavam dizendo. Se tem alguém ali que não está convertendo bem uma venda, se tem alguém que não está tendo um custo bacana, entendeu? Então, sempre com parâmetros. Qual que é o parâmetro legal para um custo de mercadoria? É 25%, é 30%? Quanto que eu estou fazendo? 30%, 40%? Opa, peraí, tem 5% a mais da média aqui que está rolando. Sim, né? sim, Onde está escapando isso? Onde está vazando esse dinheiro? Onde está esse gargalo? E aí, tanto é que ele, cara, ele não é um mestre de Excel, mas ele desenvolveu um programa no Excel, por exemplo, que você controlava Lotérica, Pastelândia e Bob's ao mesmo tempo. E macarrônico, assim, só mais, menos vezes busca dali sem nenhuma Tava na fórmula veia, maluca. ali tava na veia. Na veia, né? Então ele pensava muito nisso. E isso a gente foi convivendo, porque como ele estava em casa, a gente respirava isso. Né? E desde o começo, assim, existia uma questão dele falar, por exemplo, assim, cara, eu gostaria que vocês trabalhassem comigo, tudo mais, né? Ele não buscou sócio, seu pai não buscou sócio. Não, porque ele e a minha mãe tocavam o negócio. Só que aí chegou um determinado momento, então eu falei para ele, pai, eu não quero trabalhar agora, eu estou fazendo engenharia civil, né? Eu quero entrar nesse mundo da engenharia civil. Tem até uma história engraçada que eu tranquei, fui viajar e voltei no fim do ano. E aí eles falaram, fechamos o Bob's. Eu falei, cara, então eu vou migrar da engenharia civil para engenharia de alimentos, né? Tipo assim, vou para a área deles e tal. Cara, eu fui lá, fiz a inscrição, tudo. Na hora que eu chego lá, assisto 1, 2, 3 aulas, semana inteira. E, cara, aquele curso, né, tipo, tinha muita mulher na época que buscava isso. Eu falei, cara, que legal, assim, tipo, né, você... Na época eu namorava, mas na época você fala, nossa, que legal, né? Eu vou estar no harém e tal. Sim. Mas, cara, aí eu comecei a ver que o assunto não era aquele, que aí tinha grupinho ali, grupinho aqui. Eu falei, cara, será que é isso mesmo que eu quero? Se eu vim pra cá por uma questão não de vaidade, mas de repente, da sinergia com algo que ele tá fechando, mas é isso que eu quero. Cara, aí na hora eu fui lá na administração e falei, não é isso que eu quero. Eu vou lá na administração, cancela a minha transferência, eu vou continuar na engenharia civil, né? Me formei, aí depois eu fiquei na área da engenharia civil por 8 anos como engenheiro de obras e parte fazendo assistência técnica. Então, na obra, você tem muito desse lance empreendedor, de você todo dia é diferente, porque na obra é muito dinâmico. Hora você está tudo no piso, tem que fazer arrasamento, você tem que ir lá colocar retroescavadeiras, tem que fazer marcação, dali a pouco você faz fundação, sobe estrutura, depois vai para o acabamento, fachada, quando viu, acabou tudo, você vai para outro lugar que é o mesmo processo, mas são outras dificuldades. Sim, né? Sim. Então, nesse processo todo, eu participei de 22 edifícios, construção de 22 edifícios, então, que me trouxe muita bagagem nessa parte financeira, de controle, né, de obras, de planejamento. E quando eu fui para a parte de assistência técnica, que aí eu só pegava a bucha, né? Já estava pronto, você vinha para resolver... Consertar dos outros, né? Então, assim, só que você tinha que consertar de maneira definitiva. Então, você tinha que ficar 5 anos tratando com ele, né? Então,
E aí, assim, nesse caso eu aprendi a lidar com clientes, aprendi a ter um approach maior, tudo mais. E aí meu pai já vinha na minha cabeça, cara, e aí você não vai trabalhar? E ele crescendo, né? Ele crescendo e começou a chegar num nível assim que estava insustentável para ele operacionalmente de controle, né? Que ele chegou a ter 24 pontos de venda entre quiosques e lojas em 2013 por aí. Então, né, a gente continuando batendo esse papo, você chegou ao momento de você olhar e falar, pô, engenharia, meu, tá aquela coisa de eu fazer isso de novo, você queria um novo desafio. Foi nesse momento que deu start para você chegar e falar assim, poxa, deixa eu conhecer como que é o mundo do empreendedorismo com meus pais. Foi assim que aconteceu? Foi, meu pai ele vinha já me assediando, aliciando, né? Eu gostava de participar porque assim, a Gafisa, que é onde eu trabalhei, construtora, era uma construtora que tinha ações listadas na Bolsa de Nova York. Ela tinha um padrão de qualidade, de gestão de qualidade, gestão de processo, de treinamento altíssimo. E aí quando eu olhava obviamente para a empresa, eu falei, cara, eu sempre falava pro meu pai, pai, eu só quero de fato entrar, não é para dividir, nem sei lá, repartir alguma coisa, eu quero para somar, para multiplicar o negócio, eu quero entrar aí com o propósito de fato fazer o negócio crescer. Útil, não ser mais aquele filho, né, meu pai? Da profissão herdeiro, né, que é o que eles chamam. Sim. O cara do beat lá, né, que fala, qual que é a sua profissão? Herdeiro. Eu falei, cara, eu quero ser um profissional. Então minha irmã já trabalhava nessa época, né, minha irmã, eu aprendi muito com ela, assim, ela trabalhou muitos anos, 12 anos, 13 anos, e ela desenvolveu tudo do zero, assim, sabe? Tipo, então eu aprendi muita coisa com ela, com a postura que ela tinha dentro do negócio. Então, e a primeira geração, né, quando falando de empresa familiar, que é uma dificuldade que muitas pequenas empresas têm, porque elas começam familiarmente, né? Elas começam com pai, mãe, irmão, não sei o quê, porque é o que você tem ali. Né? Tipo, o teu capital pessoal, né? Então você vai testando, você vai vendo, então vai com a esposa, vai não sei o que, é normal que aconteça isso, que a maioria das pequenas empresas nasçam empresas familiares. O que a maioria das pessoas não sabem, o que a gente não sabia, é que a gente não sabia dissociar justamente o pessoal, a função filho, função irmão, função pai, mãe, não sei o que, da função diretor, gerente, né, coordenador, sócio. Então, para todas elas existem caixas, existem funções distintas que a gente só conseguiu através da ajuda de uma mentoria externa que era especializada em empresas familiares, onde a gente trouxe justamente primeiro essa consciência. Então foi trabalhada uma consciência para uma profissionalização, tá? Mas eu dei uns passos à frente justamente para dizer sobre a empresa familiar, que eu acho que não é tanto o foco da conversa aqui, mas eu acho que vale a pena depois a gente trazer isso. Mas vamos, a gente tem que trazer isso, mais um bate-papo, claro, né? Sim, mas voltando só, e depois a gente pode se aprofundar nisso, qual foi, acho que, o grande estralo, assim, que eu falei, cara, eu acho que agora eu posso, de fato, multiplicar e ajudar o negócio. Foi quando meu pai estava abrindo o bico, a gente numa viagem, que era uma viagem justamente do velório do pai dele, né, em Rio Preto. Então eu vi poucas vezes o meu avô, e essa foi uma das vezes que eu vi ele, e a gente batendo papo e discutindo sobre planos de incentivo, não sei o que. Falei, cara, eu acho que agora é o momento, né? Foi uma virada de chave que teve naquela hora. Onde eu estava também, para eu crescer, eu já estava num nível que eu ia demorar muito tempo para crescer, eu já não estava aprendendo mais tanta coisa, já estava há 4 anos na assistência técnica. Então... E talvez aquele momento, você está indo ver seu avô ali, falecido, poxa, de repente eu não tenho essa oportunidade de estar ao lado do meu pai também no trabalho, né? Sim. E assumir assim sem conhecer nada, né? Sim, e a minha preocupação desde o começo foi assim, olha, ok, eu aceito ir para lá, desde que os cargos estejam definidos. Eu não quero ter atrito com você, atrito com a minha mãe, atrito com a minha irmã, né? Mas onde que eu vou atuar de fato? Eu vou ser quem? O responsável por toda a operação do grupo, que era justamente a lacuna dele, né? Ele até tinha supervisores, tudo, mas ele enxergava que precisava de uma visão um pouco mais estratégica para a parte operacional, né? E aí ele enxergava isso em mim. E aí foi quando eu assumi, isso foi há 10 anos, então esse ano completo, 10 anos já dentro do grupo. E aí de lá para cá foram muitos aprendizados, né? Então eu conseguia de todo esse, né, know-how que eu fui construindo, porque tudo serve, né? Por mais que você fale assim, não estou mais no ramo da engenharia civil,
mas eu aprendi muito a lidar com os pedreiros. Então, na hora, com Cronograma, cronograma, prazo. tudo, cara, como fazer com que aqueles caras que estão lá, que já são macaco velho, né, da função deles, Sabe que já todos os caminhos. como é sabe que todos os você, atalhos. garotão, chega lá como estagiário, 19, 20 anos, vai querer, tipo, pedir pro cara fazer alguma coisa? O cara fala, meu, o que você tá falando? Você não Sai entende? daqui, Não, trepinha, sai dá daqui, trepinha. dá pedalinho ali e sai fora, né? E aí eu consegui desenvolver essa conversa com eles, né? Que é o pessoal que às vezes não teve a oportunidade de ter uma cultura, uma educação muito bacana, né? Precisou passar por isso. Às vezes ex-presidiários, então pessoal, assim, meio barra pesada que você trabalha. E aí, como é que eu faço para, por exemplo, que o cara decore a missão, visão, valores da cultura da construtora que é quem contratou a empresa dele? Ele era um terceirizado, às vezes um quarteirizado, e tinha auditorias em que 70% de todo mundo que fosse entrevistado tinha que saber isso para ser. E a gente, cara, conseguiu assim resultados muito bons. A gente se destacou 2 anos seguidos como top 3 das obras da Gafisa. Tinham 100 obras a nível Brasil, a gente conseguiu isso. Então era aquela coisa, constância, né, que a gente tem conversado. Então toda semana, toda sexta-feira ia lá. A gente tinha uma obra que era do lado da fábrica da Balduca, a gente comprava aquelas goiabinhas. Falava, quem acertar aqui ganha uma goiabinha, não sei o que, tá, qual que é a missão? O cara falava, tá aqui, quais são os a visão são valores, os 5S, né? Aquele compromisso, limpeza, não sei o que. Então, tô explicando uma cultura oriental japonesa para um cara que não sabe nem a cultura brasileira direito, você entendeu? Como é que eu faço isso? E aí isso foi me desenvolvendo, né? Então, essa às vezes, desenvoltura que você fala de conversar e tal, é porque eu tive que, assim, desde cedo ali na profissão, como estagiário ainda, desenvolver esse linguajar para atingir o pessoal, para atingir resultado. Então, isso... Atingir uma boa liderança, não um chefe, uma boa liderança, um líder. Não ser aquele chefe, você era líder. Então, isso eu não sabia, né? Na verdade, são coisas que você vai descobrir depois. Você atua por, às vezes, convicção, por valores que você tem, né? Que você vai construindo de família, que... Então você tinha que conversar de uma forma que eles entendessem. Se eu viesse com palavras muito rebuscadas, não sei o quê, cara, quando que eles iam aprender aquilo? E eu, obviamente, queria ganhar, né? Se tinha uma competição, que eu acho que esse é o lance do empreendedor, ele tem que gostar de competir também, ele tem que ter isso na veia. Tem que ter, senão a competição, sangue frio, estudado, não é? A competição, ela tira a gente da zona de conforto a todo momento, porque a hora você tá ali bonitão, dali a pouco vem alguém, teu concorrente, como eu falei, né? Vem o teu principal concorrente, a gente nunca esteve confortável com relação a isso, e lança um negócio melhor que o teu. Cara, eu tenho que lançar um negócio melhor que ele, eu tenho que me destacar, eu tenho que atender melhor que ele, eu tenho que treinar melhor que ele. E aí o lance da competitividade, né? De você querer sempre o melhor, acho que isso sempre foi uma característica minha, eu sempre estive no esporte, né? Então, assim, isso foi uma coisa que meus pais me deram muito valor, eles sempre... Então, dentro do esporte eu já provei muita coisa, assim, já fiz todos aqueles esportes de escola, né? Futebol, handebol, basquete, vôlei, gosto de jogar todos eles. Então não é bom em nada, né? Porque partir com o mote não é bom em nada. Pato, né? Não vou direito, não anda direito, mas eu jogo, eu me divirto direito, então... Né? Eu consigo, assim, eu gosto da jornada do aprender, né, de você. E aí quando a gente fala do esporte que traz esse lance da competitividade, é isso. Então desde cedo meu pai foi judoca, então eu acho que dentro do judô tá uma boa parte da minha base pessoal, da minha parte de valores de vida. Então eu lutei judô desde os 8 anos de idade, dos 6 anos de idade, e com 16 anos eu consegui tirar a faixa preta. Então assim, foi uma coisa de constância, de estar lá toda semana. E meu pai sempre todo treino junto, indo, acompanhando, né, incentivando. Então mesmo depois de estar sem condições físicas, ele sempre incentivava o esporte. Eu só parei mesmo assim a lutar judô, estou até no meu projeto de retomar, que eu gosto muito, né, do conceito. Sim. Mas parei justamente por causa da faculdade, das viagens e tudo mais. Aí você perde um pouco e você vai criando outras prioridades, né? Mas, eu também era do Gil também. Excelente. Me arrependo até hoje de ter parado. Parei comecinho da marrom, putz, faltava pouco, como eu me arrependo. Então, esse negócio de constância, cara, você ir, você parar, putz, não pode. Me arrependo pra caramba de ter parado. Né? Mas esses desafios aí, essas histórias, são histórias para você que está nos assistindo aí, são fantásticas, olha que legal. Então ele está passando aquele percalço que ele correu, então ele está dando conselho para você não fazer isso. Ele está dando conselho, dizendo para você,
que não é fácil empreender, não é fácil você talvez trabalhar com a sua família, você tem que saber distinguir ali qual faz isso, qual faz aquilo, porque de repente, cara, eu não vou receber ordem que você é meu irmão, meu pai fica me dando bronca, existe muito disso dentro das empresas, assim, quando se trata de algo familiar. E a franquia também não é algo assim que você chega e fala assim, pô, vou ficar sentado, vai começar a cair dinheiro na minha conta, não, meu. Você tem que ralar, e se vacilar mais, né? Porque você tem que pagar royalties, você tem que pagar bastante coisa você tem que pagar para as franquias. Então você tem que ralar, porque você tem ali alguém atrás esperando você pagar. Então, eu agradeço o Léo, a gente vai ter que ter mais um bate-papo aí para ele falar dos desafios que foi de estar com a família. Léo, mas passa suas redes sociais para a galera ver o tamanho da potência. Primeiro, eu não vou chamar qualquer Zé Mané aqui, desculpa quem é o Zé e quem é o Mané, mas eu não vou chamar qualquer um aqui, vou chamar gente que tem conteúdo para fazer. E como eu digo, eu brinco com a maioria dos meus convidados, ele não é só mais um rostinho bonito, ele tem conteúdo. Então eu digo para vocês, a gente vai trazer pessoas que sabem o que está dizendo, tem propriedade, dominam o que fazem. Então ele vai passar as redes sociais, entre em contato com o Léo, você tem interesse em saber como funciona a franquia, você entre em contato com nós, você tem a vontade de abrir uma empresa, você queria pegar conselho se eu devo abrir com sócio ou não, quais são as coisas que eu devo perguntar para o sócio, quais os caminhos que eu devo seguir para uma sociedade, nem sempre é de ruim você ter uma sociedade, às vezes é bem discriminada essa parte. Ter sócio é um casamento eterno, é horrível. Não vai por essa linha. É só você saber se o seu sócio tem que seguir a mesma coisa, o mesmo sonho que você. Aí as coisas dão certo, entendeu? Se cada um pensar de forma diferente, não dá. Então, procure um contador, procure sempre um advogado para te instruir e assista nossos vídeos e faz as perguntas pro Léo aqui, que ele vai falar tudo pra você do jeito que ele fez, com carinho, com propriedade, com amor. É um cara da hora, meu irmão. Te garanto, é um cara da hora. Léo, fala suas redes sociais. Obrigado. Me segue lá, é Leonardo Polacchini, tudo junto. Tá? Então deixa eu virar pra câmera aqui. É Leonardo Polacchini, tudo junto, no Instagram. Também tô no TikTok e no Quai com meus vídeos. Então, se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre franquias, sobre negócios, de uma forma leve, descontraída, mas com bastante conteúdo, segue lá. Eu estou formatando aqui uma mentoria que é para falar de uma pessoa que tem interesse para sair do zero até virar um multifranqueado. E todos os processos para que isso aconteça e de uma forma ordenada, não de uma forma desordenada e em que você vai precisar perder muito tempo, né? Então, me segue lá. Compartilha também, eu acho que é importante toda vez que você tiver alguém que esteja falando sobre franquia, sobre negócio, estruturação de negócios, eu vou estar super aberto, me manda mensagem, tiver dúvidas, estamos lá, gente. Obrigado aí, agradeço aqui a adusão. Daquele jeito. Para você que tem alguma dúvida como escreve Polacchini, P de pato, O de Odair, L de lápis, A de Antônio, C de casa, H de homem, I de igreja, N de navio, I de igreja novamente. Facinho. Então volta o vídeo, volta de novo, você vai conseguir escrever aí, tá bom? Léo, mais uma vez, obrigado, cara. Puta que legal, cara. Eu dou sorte, sou um cara de sorte, trago pessoas sensacionais aqui. Grupo Borne, Soluções Tributárias.